Olá, seja muito bem-vindo ao InfânciaCast. Eu sou Paula Santos, psicóloga infanto-juvenil, e é um prazer estar aqui com você para mais uma conversa sobre parentalidade e desenvolvimento infantil. Hoje nós estamos aqui com a doutora Maria, pediatra, neonatologista, mãe, e nós vamos conversar sobre um tema muito importante que a gente percebe que nos dias de hoje a infância está ameaçada. Né? Durante muito tempo, a gente viu a criança sendo tratada como mini adulto, a criança não tendo esse lugar propriamente dito, visto como um sujeito que precisa das suas particularidades, que tem um desenvolvimento diferente. E nós fomos conquistando esse lugar, a criança foi conquistando esse lugar na sociedade. Só que nos dias de hoje, apesar de todas as informações e de um pensamento que a gente deveria ter de progresso, a gente está vendo um retrocesso, a gente está vendo uma infância ameaçada. É isso mesmo, doutora? Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um tema muito polêmico, porque nós vamos falar de questões que a gente percebe no consultório, no dia a dia, que têm afetado as crianças e que pode ser que muita gente não concorde ou que muita gente pratique achando que está certo. Então, nosso papel, nosso propósito hoje é desmistificar, é fazer, né, vocês pensarem, depois tomarem as próprias decisões, né? E você acha, Maria, que a infância está ameaçada nos dias atuais? Primeiro, é um prazer para mim estar aqui discutindo esse tema, né? É um tema que eu gosto muito, falar sobre infância. Primeiro porque é a minha formação, né? E segundo porque eu sou mãe de 2 que estão nessa fase da vida. Queria agradecer o convite, é uma honra estar discutindo com alguém que eu gosto muito, que eu considero muito capacitada, que é você. E sim, eu acredito que a infância, ela perdeu muito do brilho dela nos últimos anos. Ela vem perdendo e essa responsabilidade é nossa enquanto adultos, assim. Um excesso de cobrança sobre as crianças e um excesso de informação sobre as crianças. Eu vejo que muitas vezes a gente precisa voltar pro simples, pro básico, pro basal. Para a bola que se joga, para a boneca que se brinca. E a gente hoje é munido de tantas informações que a gente fica imerso nesse mundo de informações e esquece de olhar para o indivíduo, esquece de olhar para a criança e enxergar na criança as necessidades que ela tem, enxergar na criança o que ela precisa para aquele momento, a potencialidade dela, e a gente fica trazendo informações e querendo jogar sobre os nossos filhos, sobre aqueles que estão ao nosso redor, como se fossem padrões. Sim. Né? E aí a infância, ela se torna um momento ameaçado da vida. E é um momento tão único, tão singular, tão especial. Eu falo com os meus pacientes, né? Eu falo com aquelas pessoas que me rodeiam. Ninguém volta a ser criança. E aí a gente vê adultos que querem ser crianças porque muitas vezes não viveram uma infância que deveriam viver, né? Então a infância, ela precisa ser enxergada de uma forma especial. Porque é ali que a criança está sendo construída, é ali que ela está se entendendo, ela está se conhecendo. E nós precisamos só apoiar esse processo, orientar os nossos filhos, os nossos pacientes nesse processo de desenvolvimento, né? E muitas vezes a gente quer padronizar um desenvolvimento e não é padrão. Um indivíduo não é igual ao outro, uma infância não é igual ao outro, uma realidade não é igual a outra. Mas a infância, ela precisa existir e ela precisa ser respeitada e vivida na sua integralidade. Então eu penso que sim. Sim. O ser humano não é padrão, né? Não é padrão. E por isso que é tão difícil atender pessoas. Porque cada família tem a sua história, cada pessoa tem as suas demandas, as suas queixas, as suas vivências, as suas inquietudes. E isso influencia completamente o manejo na hora que a gente vai atender. Né? Eu sou muito fã, né? Eu sou muito sua fã. Mas assim, um dos fatores que eu olho e falo, que profissional completa, porque é uma profissional que senta e escuta a família. O que deveria ser básico, infelizmente a gente vê que hoje em dia não é, né? Então você escuta para além da doença, você escuta a família, quando você percebe que a mãe tá cansada, que o ambiente tá desestruturado, você para tudo. E é muito nítido do seu olhar, eu sei, né? Pediatra do meu filho. É muito nítido no seu olhar a importância que você dá para aquilo, né? Então, por mais que você esteja ali, de fato, para uma doença, né, propriamente dita, quando você percebe uma outra questão, você coloca de lado essa e vai tratar na raiz, no fundo. Isso é lindo de ver.
É lindo de ver você dentro do consultório. E isso é a singularidade que você falou do ser humano. Você não vai simplesmente olhar a pessoa com um CID, com um diagnóstico. Você vai olhar a família. Isso é muito importante. E o que você acha que a cultura de hoje, contemporânea, tem influenciado nessa ameaça? Assim, eu fico feliz quando você pontuou isso, assim, porque é impossível a gente olhar a criança sem olhar a família. A criança, ela é o fruto daquilo que ela vive, daquilo que ela vivencia, né? Então, os pais adultizam as crianças. Sim. Os pais trazem informações demais para as crianças, né? Os cuidadores, aquelas pessoas que estão ali ao redor, criando o mundo da criança. A criança, o mundo da criança é aquilo que ela vive. Dentro de casa, na escola, num ambiente esportivo. Isso é o que a criança aprende, isso é o que ela absorve. E aí, quando a gente olha a criança como um ser isolado, a gente perde tudo, né? Então, a gente perde a essência. Essa criança tem um comportamento porque eu preciso entender o que está acontecendo. Não posso avaliar ela isoladamente, né? Então, a gente precisa realmente ter um olhar mais abrangente. E quando a gente faz esse olhar mais abrangente, a gente enxerga a cultura. A gente enxerga uma cultura que traz uma adultização precoce, né? Infelizmente, assim, na vestimenta, na cobrança de como as crianças se portam. Gente, a criança é criança. Né? Muitas vezes eu tô no consultório e a criança tá lá brincando com os brinquedos e batendo e tal e tal. Quem será essa criança? Mas assim, e a mãe tá assim, não, Maria, pelo amor de Deus, Gente, é criança. Você quer que uma criança faça o quê? Sente e fique conversando comigo na cadeira. Não, ela não vai fazer isso. Ela é uma criança. Então nós precisamos entender que em ambientes a criança vai se portar como criança. E as pessoas colocam tela justamente para silenciar esse comportamento da criança. As pessoas colocam tela para silenciar comportamento. Chupeta em excesso para silenciar a criança. É assim, então tá me incomodando chupeta, tá me incomodando no restaurante celular. Eu tô dentro da igreja com tablet. Né? Então assim, e aí essas coisas vão trazendo um comportamento que é de adulto. Sim. O adulto precisa do celular para trabalhar, do computador para trabalhar, né? E a criança precisa do quê? A criança precisa do chão, a criança precisa do ambiente para correr, para explorar, para conhecer, para se desenvolver. Então você traz informações e você mais uma vez padroniza um comportamento. Porque se o seu filho está sentado e o meu está sentado e os dois estão com tablets, o comportamento está padronizado. Só que a necessidade do seu filho é diferente da necessidade do meu filho. E aí a gente vai criando pessoas que não têm as suas necessidades vistas e lá na frente você pode dizer muito melhor do que eu, tudo isso assim, tem transtornos de comportamento que são frutos do quê? De uma infância que muitas vezes foi podada, né? Então, essa cultura que traz muita informação, muita tela, muito silenciar. A gente é muito ocupado. A gente tem muitas funções hoje. Uma mãe, eu fico falando assim, antigamente as mães tinham 11 filhos. Meu Deus, como elas tinham 11 filhos? Elas tinham 11 filhos crescendo no quintal. Hoje a gente tem tanta informação que se a gente deixa o nosso filho no quintal, é capaz do vizinho dizer que nós estamos deixando o filho no quintal, sabe? Assim, como se fosse um absurdo, né? Então, assim, eu vejo que essa cultura, ela traz um peso muito, muito grande sobre a criação também, sobre os pais. É uma cobrança muito grande de que você tem que ser um pai, o seu filho tem que ser um bibelô, nem pode se mexer, aí você é um bom pai. Se o seu filho planta bananeira e bate o pé na parede, tudo é julgado. Tudo é julgado, uma cultura pesada demais. É muito pesado, né, hoje, assim. Então, uma mãe que criou 11 filhos no passado, provavelmente ela não cria 3 hoje, porque a cobrança é extrema, né? Então, essa cultura precisa ser um pouco desmistificada. Criança é criança, e eu não posso esperar da criança um comportamento de adulto. Eu não posso esperar da criança um processamento mental de adulto, um amadurecimento mental, uma postura de adulto. O cérebro da criança vai ser igual ao do adulto quando ela for adulta, ponto. Então, assim, a gente precisa trazer o simples, mais uma vez, né, falando assim, trazer o simples. Essa cultura complica muito, a gente precisa dar uma descomplicada nessa infância. Descomplicar, deixar a criança aprender, explorar. Quantas vezes no consultório a mãe fala, às vezes a criança prefere a caixa de papelão. Parabéns. Você tem uma criança dentro de casa. Isso, ela prefere a caixa de papelão. Na verdade, não é que ela prefere a caixa de papelão. É que o brinquedo que tá dentro do papelão é parecido com outro que ela já tem. O papelão, talvez ela nunca teve. Então, ela vai explorar aquele papelão, ela vai explorar a vasilha que tá dentro do seu... É que tem criatividade dentro daquilo, diferente de um brinquedo pronto. Exatamente. E a gente esquece disso, né? A gente esquece da caixa de reciclados dentro de casa, né? Quando eu falo isso pros pais aqui, eles olham pra mim torto, né? Como assim? Você tem uma caixa de reciclados? Você junta as coisas em casa pra deixar lá pro seu filho explorar?
Porque é uma demanda, né? O que meu filho vai fazer? Meu filho não tem nada para fazer em casa, né? Não tem porque a gente cala com a tela, a gente ensina eles a utilizarem só a tela. Não deixa a criatividade explorar. Esses dias mesmo você postou, né, um story só tem filho atleta, tá, gente? De uma cestinha de basquete que eles fizeram no banco do carro, né? Enquanto você estava dirigindo, sem tela, o que a gente vai fazer? Ué, a gente vai criar. Exatamente. Os adultos, eles não estão ficando mais criativos, né? Estão com essa dependência, inteligência artificial. Então a criatividade, o produzir, o inventar, a gente está perdendo isso. E vem tudo pronto, né? Tudo pronto. Tudo pronto pra criança. Ela não precisa inventar um brinquedo, o brinquedo tá pronto. Ela não precisa inventar um pensamento, ela copia o que já foi dito na tela. Então as informações, elas vêm prontas. A criança vai só se enchendo, só engolindo. Ela não tem a capacidade, ela tem a capacidade, ela não tem a possibilidade de criar, de inventar. Ela então, não tem nem tempo, né? Não. Porque a agenda tá completa. Exatamente. A gente não deixa nem respirar, né? Ela não tem nem tempo. Ou às vezes ela tem até o tempo e a gente, mais uma vez você disse, né? Ocupa o tempo dela dentro de casa. Não, liga a televisão, que ele fica caladinho. Eu já tô muito cansada, muito estressado e ele fica caladinho, né? É desafiador o mundo de hoje, assim. Não é culpabilizar pais, não é culpabilizar cuidadores, mas é trazer reflexão sobre isso, né? Porque, assim, o preço a gente vai pagar em algum momento. Ou a gente permite uma infância bem sólida, bem firme e bem vivida, ou a gente vai colher um futuro difícil, né? Assim, eu vejo isso. Então, isso aí. Você fez um post falando sobre bebês robôs. Acho que é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Você tem visto muitas famílias se queixando de questões básicas da criança no dia a dia, como, doutora, como que eu faço para o meu filho parar de chorar, para dormir a noite toda, me dá uma vitamina para ele não pegar nenhuma doença. Como que é isso dentro do consultório? Assim, o que te fez ir para a internet e falar, gente, bebês não são robôs? Fala um pouco pra gente disso. Assim, eu vejo que é uma geração ansiosa. É a geração ansiosa pela próxima noite que vai dormir, né? Porque a noite anterior foi muito ruim com o bebê que acorda. É uma geração ansiosa pela próxima doença, porque acabou de sair de uma e a criança está na creche e tem várias doenças. O conhecimento liberta, né? Eu falo assim, nós precisamos entender e aceitar que o sono de um bebê é o sono de um bebê. Quando a gente compreende que o sono de um recém-nascido, por exemplo, ele tem ciclos de 40 minutos e que ele pode superficializar esse sono e fazer um despertar a cada 40 minutos, você vai entender por que às vezes um bebê acorda tanto. E você vai começar a normalizar isso. E aí a gente vai parar de achar que um bebê recém-nascido tem que dormir 8 horas por noite e que o bebê de 2 meses tem que dormir 12 horas por noite. É fato que existem distúrbios do sono, mas isso é uma parcela mínima, né? A porcentagem ela é mínima. E aí, mais uma vez, a gente quer que as crianças sejam robôs. Robôs que dormem a noite inteira, robôs que comem tudo que você coloca no prato, que não tem nem escolha sobre o alimento. Eu queria deixar claro assim que eu não estou falando de transtornos de seletividade alimentar, não estou falando de dificuldade de mastigação, não estou falando de distúrbios do sono, eu estou falando de crianças saudáveis que a gente quer colocar numa caixinha como se elas fossem todas padrões, igual o robozinho mesmo. Mas por quê? Esquecer que tudo tem um tempo, né? Exatamente. A gente esquece de respeitar esse tempo, né? Esquece de entender que, assim, o sono vai amadurecendo. E ele vai se tornando cada vez mais maduro e mais profundo, e isso vai se normalizando, as coisas vão se encaixando. A criança, ela aprende a comer, assim como ela aprende a andar. Eu vejo que a gente tem tanta paciência para ensinar a criança a andar. A criança cai e se levanta. Você anda encurvada com a mão na criança. Você faz isso. Agora, ninguém tem paciência pra criança comer. Você quer que a criança abra a boca e saia comendo. Você quer que a criança nasça e já aprende a dormir. Gente, são comportamentos que são aprendidos. Eu falo com os meus pacientes. Você vai dormir num hotel se a cama for diferente da sua e você, por exemplo, dorme com 2 travesseiros. Se tiver um só pra você dormir, você vai dormir mal. Por quê? Porque você aprendeu um comportamento de dormir com 2 travesseiros. Ensine o seu filho a dormir, tenha paciência nesse processo. Ensina ele a dormir. Crianças não são robôs. A gente não faz uma programação. Eles já vêm com uma programação pronta e que nós vamos aperfeiçoando e direcionando. Nós somos instrumentos de direção dos nossos filhos e não instrumentos de transformação completa. E mais uma vez essa cultura de o filho da vizinha dorme 12 horas, o meu indivíduo não. Ele é único. Eu tenho 2 filhos. 2. Um extremamente do motor. Tudo dele, a vida inteira foi assim, mãe, olha mãe. E eu assim, misericórdia. Não parava de chamar. O outro, lúdico até onde... Se você der um copo desse pra ele, ele vai pegar o copo e vai...
vai brincar com um copo. Então, assim, crianças diferentes. Eu tenho que tratar os dois iguais? Mandar os dois se comportarem de forma igual, porque eles não são robôs, apesar de serem da mesma família, eles têm as suas particularidades, então a gente precisa respeitar esse tempo. Tiveram sonos diferentes, tiveram aceitações alimentares diferentes, e nós precisamos entender que eles não são padronizados. Né? O que você acha dessas técnicas hoje em dia muito faladas do bebê dormir a noite toda, né? Você acha que vale a qualquer custo utilizar essas técnicas para que o seu bebê durma? Não, vou responder essa pergunta assim, não acho que vale tudo. Aliás, eu não acho que nada é a qualquer custo. Às vezes o custo pode ser muito alto. Quando a criança chora, ela chora para se expressar. A criança é diferente do adulto, o problema é que quem cuida da criança é um adulto. E aí você pensa como um adulto. Então todo comportamento que a criança tem, você pensa com a sua mente de adulto. Então veja, se a criança tá chorando, você já pensa assim, tá fazendo pirraça. Não, pirraça faz você, que é adulto. Sim. Um bebê de 4 meses não faz pirraça. Pirraça faz você, que tem um cérebro maduro que fala assim, ele me implicou, agora eu vou ficar emburrada, também não vou, né? Meu marido brigou comigo, também não vou lá fazer a janta dele. Isso é pirraça. Uma criança chora porque ela quer se expressar. Comunicação. A comunicação dela é através do choro. Depois ela vai aprender a falar, a comunicar. E mesmo assim, quando ela falar, o cérebro não vai conseguir processar os sentimentos, ela vai precisar entender. Então, se o meu filho tá chorando à noite por algum motivo ele tem. Ele não chora à toa. Ele não tá chorando, tá fazendo mãe, a Maria tá fazendo mãe, eu vou deixar chorar. Eu não acho que vale tudo a qualquer custo. A criança precisa ter segurança para dormir bem. Então, assim, existem técnicas que eu acho que são super bacanas de você ensinar a criança. Mais uma vez, eu disse, eu acredito que o sono é uma coisa que você ensina pro seu filho, ensinar ele a ter segurança para dormir, que ele pode dormir a noite toda. Nós, adultos, fazemos despertares à noite e voltamos a dormir, porque o nosso cérebro processou isso. Nós podemos ensinar isso pros nossos filhos. Uma criança pequena não vai dormir a noite toda. O que vai acontecer vai ser que ela vai despertar e ter segurança para voltar a dormir sozinha. Então você pode ensinar o seu filho a dormir sozinho, mas a que custo isso? Ensinar a ter segurança, essa que é a verdade. Exatamente. E o que a gente vê e que preocupa são muitas técnicas utilizando, na verdade, do contrário. Da criança ficar chorando e você não ir até a criança, você não acolher, você não dar essa segurança. Então isso que é o que mais preocupa a gente enquanto profissional da infância, que protege a infância, de ver que existem, infelizmente, muitas técnicas, e vende muito, né, de pessoas que deixam, né, o filho chorando e depois fala assim, mas dá certo, né? Gente, dá certo. Muita coisa dá certo, né? Muitos comportamentos, o estímulo-resposta, ele dá certo. A questão é que vai dar certo a partir de quê? A que custo? Quais são os prejuízos e os benefícios que você vai colher no futuro com isso, né? Então, acho que é muito importante a gente falar que o seu filho, se você deixar chorando no berço, ele vai parar de chorar. Em algum momento ele vai parar de chorar, ele vai dormir sozinho, mas não porque ele tem segurança, essa é a diferença, mas porque ele entendeu que ninguém vai acolher ele quando ele chorar. Então, ele não vai se sentir protegido. E a gente precisa falar sobre isso. Acho que é o nosso dever falar isso. Então, seu filho vai parar de chorar porque ele viu que o choro não tem o acolhimento através do choro. Então, a partir disso, ele para. E aí, resolveu o problema do dormir, mas não resolveu o problema da segurança. E aí, no futuro, depois vocês procuram a análise para poder entender por que o meu filho não confia em mim. Por que o meu filho não conta para mim o que acontece na escola. Por que eu não sabia que o meu filho se mutilava? Meu Deus. Né? E acontece muito. Eu fui descobrir porque contou pra amiguinha e o amiguinho, a mãe da amiguinha me ligou. Por que meu filho não veio diretamente a mim falar de uma dor dele? Porque lá, na primeira infância, em algum momento da vida, provavelmente essa questão da segurança, da conexão entre pais não foi bem estabelecida, né? Claro que eu não tô colocando a culpa tudo nisso, tem todo um processo, cada caso é um caso, cada família é uma família, mas eu acho que é muito importante a gente alertar os prejuízos que fazer o seu bebê dormir a noite toda causa. E outra questão, ter filho dá trabalho, né? Não. Dá trabalho, não tem como ter filho sem ter trabalho. E o que a gente vê hoje é uma sociedade que quer ter filho, mas não quer ter trabalho. Não. Então a gente quer ter filho, a gente quer o status de ser pai, de ser mãe, bonito no Instagram, mas a gente não quer perder noite de sono. Né? A gente não quer passar por doenças, né, com o filho no hospital, a gente quer vitaminazinha para que ele não pegue a doença, a gente não permite nem que o próprio corpo
sofra a dor para aprender, para amadurecer, para ter, como que é o nome? Para ter imunidade, né? Então, mais um problema da sociedade, né? A dificuldade da gente passar pela dor. A gente não quer a dor. E a gente não quer a dor nem pra gente, nem pros nossos filhos, mas a dor é importante. Ela é extremamente importante, né? Assim, você falava aí do sono à noite, e aí eu faço mais perguntas. E depois você se pergunta assim, mas por que meu filho desiste das coisas, não luta pelas coisas, né? Eu não sei se você já passou por uma experiência de falar e não ser ouvido e parar de falar. Ah, não vou falar mais, não tô sendo ouvida, né? Sim. A criança, não vou chorar mais, não tô sendo ouvida, vou parar, não tô sendo acolhida, vou parar de chorar. Não tem ninguém aqui, eu tô sozinho mesmo. E eu falo isso para os pacientes, eu falo, você já imaginou você tá numa situação que você tá sozinha e que você foi deixado sozinho, você tá tentando pedir ajuda e ninguém vai te ajudar? Deve ser desesperador, eu imagino, né? Deve ser desesperador. Se quando a gente tá falando e a outra pessoa não tá entendendo o que a gente tá falando, a gente já fica, meu Deus do céu, eu vou abrir. Eu imagino uma criança chorando pra tipo, ei, vem aqui, eu tô me sentindo sozinha, eu tô com medo de estar aqui, ou qualquer outra coisa que ela possa estar sentindo. E você falando, não, você precisa aprender a dormir sozinha. E a gente não quer ter esse desconforto de acordar 3 vezes à noite. A gente não quer ter o desconforto de ter que cuidar de uma criança doente. Tudo isso demanda, criar filhos demanda. E não fica mais fácil. O que eu costumo falar com os pacientes é, a maternidade e a paternidade, elas são igual videogame. Eu fico falando, né? Agora a gente tá nessa era aí, né? Do videogame, da tela. Igual videogame. A primeira fase é mais fácil, mas você acha mais difícil porque você não sabe jogar. Depois, quando você passa de fase no videogame, a fase fica mais difícil, só que a diferença é que você aprendeu a jogar. Então, quando uma mãe e um pai que nasce um bebê, é muito difícil. Porque você simplesmente não sabe nada daquilo. Você tá aprendendo e às vezes o que você sabe são padrões que não servem pra você. E aí fica mais difícil ainda, porque você aprendeu a jogar um outro videogame e você tá querendo pegar a regra daquele videogame pra jogar esse. E não tá dando certo. E aí você vai passando e vai vivendo, e aí você vai ficando mais suave, e aí você vai achando legal jogar videogame. Só que não fica mais fácil. Nós precisamos aprender que a maternidade, ela exige uma privação, muitas vezes, da nossa vida. E as pessoas não querem, é uma sociedade centrada em mim. Se tá bom pra mim, eu quero, se não tá bom pra mim, eu não quero. Uma sociedade egoísta, mimada. Mimado. Nós temos adultos mimados, né? Então, assim, vende, eu te dar uma vitamina, eu botar lá no meu Instagram que eu tenho uma vitamina que faz seu filho dormir a noite toda. Vende eu colocar no meu Instagram que eu tenho uma vitamina que faz seu filho crescer. Esses dias, Paula, eu vi no Instagram as pessoas falando sobre o tamanho do pênis de uma criança, vendendo produtos para crescer o pênis de uma criança. Gente, isso é surreal. Isso é surreal. A criança tem a sua maturidade no tempo correto. E um bom pediatra vai acompanhar isso. Aí agora vai vender. Tudo vende. Por quê? Porque você quer atingir padrões que às vezes são inalcançáveis. Então vende uma vitamina que seu filho não precisa, que ele encontra na laranja. Vende uma vitamina que ele encontra na banana, na carne, no ovo. Gente, uma criança, ela precisa suplementar pouquíssimas coisas se ela come bem. E comer bem significa comer variedades, não é comer de tudo, não. Ninguém come de tudo, né? Não precisa comer todas as verduras, todas as frutas, todas as carnes do mundo. Mas você precisa comer nem o prato todo de comida, e nem o prato todo, se empantufar, virar um... Você precisa ter uma alimentação, né? E aí vende por quê? Porque é muito mais fácil quando você tem um diagnóstico e você tem uma coisa palpável para tratar a sua dor do que uma simples explicação. As pessoas não aceitam hoje. Isso é normal e vai passar. Isso não vende. Suporte o processo. Não, isso não vende. Isso não vende. Não vende seu filho vai dormir a noite inteira um dia. Você dorme no colo da sua mãe até hoje? Eu falo isso para meus pacientes. Maria, mas ele só dorme no meu colo. Eu falo assim, você dorme no seu colo da sua mãe até hoje? Você dorme mamando até hoje? Não, né? Você parou, menino. Olha que incrível. Vai chegar uma hora que vai parar também. Então, assim, eu faço brincadeira, faço piada pra suavizar o processo. Mas, assim, ninguém fica doente a vida inteira, né? Assim, a não ser que você tenha algum problema de saúde, mas, mais uma vez, nós não estamos falando disso. Não estamos falando de diagnósticos, marcos de desenvolvimento que estão fora. A gente está falando do dia a dia. Isso aí. Né? De crianças saudáveis e como a nossa ansiedade e o nosso egoísmo atrapalha todo esse processo da criança ser criança. Exatamente. Né? E acho que é muito importante a gente também frisar que isso não é um julgamento. Não. Né? Estamos aqui para informar o que não vende e que quase ninguém fala. Essa é a realidade. Eu diria até que é um acolher. Acolher o seu normal, para você entender, para você se sentir firme. Eu tenho falado hoje com as pacientes, eu falo, você é mãe, Vamos voltar naquela coisa do a mãe sente, o pai sabe, quem tá vivendo...
compreende a criança e vamos parar aquele profissional que tá lá do outro lado do mundo, tá vendendo uma fórmula mágica e isso serve pra mim, tô dentro da minha casa vendo meu filho. Ei, vamos, é um acolhimento, vamos juntem. Vai ficar mais leve. Quando a gente aprende observando, aprende vivendo, o processo fica mais leve. Agora, se a gente começar a aprender tentando trazer padrões, aí complica. Então eu falo assim, é um acolhimento do normal. Aqui é normal, tá tudo bem. Nossa, tá acordando muito? Cara, difícil. É um normalizar o meu cansaço também. Caraca, tô cansada pra caramba, essa criança aí não para quieta. Meu filho não para quieta, ele me chama 24 horas por dia. Maria, é normal essa criança? É normal, mas eu sei que você tá cansada. Eu sei que você tá cansada porque cansa pra caramba mesmo. Então vamos aqui, vamos acolher essa família, vamos acolher, entender que tá normal e vamos parar não, vai procurar um diagnóstico, essa criança é muito agitada, vamos... Não, tá tudo bem, é só uma criança. Sim, conheça as técnicas, né? Saiba como elas funcionam na raiz, né? Questione-as, né? Não só, não fique não vai no glamour daquilo que você escutou, que você queria ter escutado, né? Então, eu quero que meu bebê durma a noite toda, óbvio, quem não quer, né? Então, eu vou numa técnica, escuto isso, nossa, é o que eu queria escutar. E eu vou nela. Questione, procure um outro profissional que pensa diferente, analisa dentro da sua casa o que é melhor para vocês, né? E tome as suas próprias decisões. Você tem uma frase que é muito recorrente, que é escolha o seu difícil, né? Então, pode ser que não seja difícil agora, mas tenha prejuízos no futuro, então analise e faça suas escolhas, né? Ninguém tá aqui para julgar o que você escolhe, mas conheça a fundo e tome as suas próprias decisões. É exatamente isso. Escolha suas guerras, né? Escolha suas guerras. Maria, pra gente finalizar, conta pra gente como que a maternidade mudou sua vida. Você é uma profissional que coloca no seu slogan, né, que você é mãe, pediatra e mãe. Como que você era antes e como você é agora, depois de ter filhos? Então, eu costumo dizer que eu era uma pediatra antes e virei uma pessoa totalmente diferente, uma pediatra totalmente diferente depois. Existe uma pediatria técnica, que é o beabá, que é você ensinar as coisas, que é você acompanhar o desenvolvimento. E existe você trazer isso de forma singular dentro de cada família. Quando eu me tornei mãe, eu pude viver isso. Eu pude ver as fragilidades do processo. Eu pude ver o que é a necessidade de uma mãe que tem uma dúvida que eu já tive e não conseguia sanar, mesmo sendo pediatra. As pessoas falavam assim, nossa, deve ser ótimo, né? Ser mãe e ser pediatra. E eu me sentia uma incompetente, porque misturava as coisas e a emoção da mãe. Compartilho do mesmo sentimento. E eu não conseguia raciocinar. Meu Deus do céu, eu sou uma péssima pediatra, uma péssima mãe, me achava péssima em tudo. E assim, esse processo é sempre muito bom e eu ainda vivo isso, porque eu consigo trazer uma prática. Então, invariavelmente no meu consultório, eu falo para os pacientes assim, olha, agora eu vou te dizer como mãe, o que eu acho. Obviamente que eu não consigo deixar de ser pediatra, mas sendo pediatra e mãe, eu acho que isso... Então, é como se fosse uma pediatria na prática, sabe? É você ter um olhar empático, entendendo a dor daquela mãe. Eu sou uma pessoa que sou muito racional. Da minha vida mesmo, assim, matemático, né? 2 mais 2, se fez isso é isso, aquilo outro. E a maternidade, ela veio para me desconstruir nisso. Então, veio para trazer uma pediatria mais humana, mais real, mais viva, mais familiar. Sabe, assim, aquela coisa que a gente tá conversando aqui, de olhar. Eu tenho 2 filhos que são um para um lado e outro pro outro, é isso que eu tô falando. Então, assim, não tem como não viver diferente, sabe? Assim, não tem como botar tudo na mesma caixa e falar assim, só existe essa forma na pediatria, não. Então, a maternidade, pra mim, assim, ela faz toda a diferença no meu processo de trabalho. Toda a diferença. É o compartilhar, é o trazer experiências, é falar na prática aquilo que a teoria recomenda, sabe? Então, realmente, assim, pra mim, por isso que eu sempre coloco lá, né? Pediatra.mãe. Porque esse mãe pesa de forma absurda na minha prática de pediatria. A empatia, né? Exatamente. A empatia. Me colocar no lugar, saber o lugar do outro. Eu já estive nesse lugar aí. Ou eu estou nesse lugar. Exatamente. Eu sei o que ela está passando. E a empatia é um ponto muito importante pra gente frisar, tanto no profissional, como muda, né, a gente enquanto profissional, entender o que o outro está passando, se colocar, não engessar uma recomendação, uma orientação, quanto enquanto pais, né? E muitas vezes os pais vêm aqui e me perguntam, Paulo, o que eu faço nessa situação? E aí eu falo, já experimentou pensar
como o seu filho está se sentindo nessa situação, como você se sentiria se fosse um bebê, por exemplo, né, que estivesse chorando, se sentindo inseguro no mundo, que acabou de chegar, como você se sentiria? Então, acho que a gente faz pouco essa pergunta, né? Como você se sentiria se você fosse o seu filho? E eu acho que se a gente fizesse mais essa pergunta, a gente ia achar mais respostas, né? Com certeza, sim. E essa pergunta eu vejo que é para todas as nossas relações, né? Sim. Como eu me sentiria? Às vezes, assim, eu tenho pacientes, às vezes, que são totalmente diferentes de mim, totalmente emocionais, assim, mães que são muita emoção e pouca razão. E às vezes eu falo assim, gente, e aí eu me coloco no lugar. Eu falo, cara, mas tá difícil essa emoção, tá difícil para ela suportar esse processo. E eu preciso me colocar nesse lugar. Então, essa pergunta de como eu me sentiria no lugar do outro faz as coisas serem muito mais empáticas, muito mais... um processo ser muito mais amoroso, faz a gente amar mais aquilo que a gente está vivendo, faz a gente compreender a cabeça do nosso filho. Apesar de que, perguntar como eu me sentiria no lugar do meu filho, eu tenho um raciocínio maduro, né? A criança, coitada, nem isso tem. É verdade. Às vezes ela só precisa de um lugar para pôr os pés, e você tá fazendo o quê? Puxando o tapete. Sim, né? Então, assim, é ainda pensar assim, como eu me sentiria no lugar do meu filho sem entender o que é que tá acontecendo, muitas vezes, né? Porque eles muitas vezes não compreendem, aliás, muitas vezes não, eles nunca compreendem da nossa forma e muitas vezes não compreendem a dimensão de tudo aquilo que estão vivendo, né? Então, esse é o nosso papel na criação de filhos, né? Exatamente. A pessoa com cérebro maduro, ou deveria ter, um cérebro maduro com córtex pré-frontal totalmente criadinho, olha, totalmente formado para ser um regulador emocional. Né? Então, talvez não só a infância esteja ameaçada, mas a empatia também. Né? E nós temos que rever esses conceitos dentro de nós. É verdade. É verdade. Maria, muito obrigada pela sua presença. Para quem ainda não me segue, o meu Instagram é paulasantos.psi e o seu? Pediatra.mãe. E é isso aí, muito obrigada. Até o próximo InfânciaCast.